Olá, meus irmãos. Hoje eu quero falar sobre uma passagem nas Escrituras que está adulterada, foi adulterada pelos judeus, e depois a Igreja Católica mudou mais um pouquinho e as igrejas evangélicas mudaram mais um pouquinho. Mas não se esqueça, todas as Escrituras primeiro foi blasfemada e adulterada pelos judeus. Por isso que nosso Pai diz: as 12 tribos de Israel vão entrar em julgamento, porque eles mudaram a palavra do nosso Pai e vão ter que pagar pelo que eles fizeram. E isso passa de geração em geração. Esse mal, o adultério das Escrituras. Hoje eu vou falar para vocês sobre um adultério nas Escrituras. Grave. Então hoje, meus irmãos, eu vou mudar o que eles fizeram. E assim vai ficar prático de vocês entenderem. Eles adulteraram as Escrituras para levar você aos enganos, para vocês ao engano, e fazer as pessoas serem escravas deles e sustentar esse bando de vagabundo que não gosta de trabalhar. Sistema judaico, sistema evangélico, católico, todas as religiões sem exceção. Eles usam as Escrituras. Olha, vocês têm que sustentar a gente é povo santo, a gente é povo de Deus, nos sustenta. Mas vou acabar com essa farra desses filhos do inferno. Ninguém até hoje teve coragem de mudar o que eles fizeram. Hoje eu vou fazer isso. Vou tirar a mentira e colocar a verdade de novo. Eles tiraram, nosso Pai deu perfeito, eles tiraram para favorecer a eles o sistema religioso, judaico primeiro, depois o católico, depois o protestante evangélico maçônico. Eles fizeram isso para nos enganar. Mas eu vou restaurar hoje as Escrituras. Vamos lá? Abra Efésios 4, versículo 11. Olha o adultério aqui. Meus irmãos, quando você tem o Espírito do Pai e você entende realmente a palavra do nosso Pai, você convive com o nosso Pai em espírito e verdade, você lê as Escrituras, você consegue separar o joio do trigo. Quando você lê Moisés, você vê que Moisés é um falso profeta. Mas lógico, para as igrejas, Moisés é motivo de lucro, de dinheiro. Então precisa ter Moisés. Para o sistema religioso, Moisés é um ótimo homem. Mas para nós que conhecem a verdade, sabe que o nosso Pai é amor. Amar o Pai, amar o próximo e crer no seu Filho, no Messias. O sistema religioso quer dinheiro. É um bando de vagabundo que quer ser sustentado. E aí eles usam Moisés, Elias, Eliseu. Se você está duvidando do que eu estou falando, lê Moisés, Elias, Eliseu e vê. Se Moisés, Elias, Eliseu respeitaram os 10 mandamentos, procede do nosso Pai. Se não respeitou, procede do diabo. Acordem. Nosso Pai disse para não matar, e eles mataram. Então vamos lá. O adultério que os judeus fizeram, e aí depois Roma fez um pouquinho, e aí depois as igrejas evangélicas, maçônicas, agora também fizeram um pouquinho. Vamos lá? Efésios 4, versículo 11. Olha nosso Pai dizendo, olha o adultério aqui, ó a mentira. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ó, primeiro, meus irmãos, nas Escrituras antigas não está assim. Não está assim. Vocês têm que ser inteligente na hora que você lê as Escrituras. Se você estiver contaminado, você vai ler desse jeito e vai estar contaminado. Nosso Pai não falou isso. Eles mudaram aqui para favorecer o sistema. Ó, favorecer os pastores, evangelistas, mestres, profeta deles, os apóstolos deles. O certo, está escrito aqui, tá vendo as letrinhas? Esse aqui é o adultério. Agora eu vou restaurar. Sou louco? Não sou louco não, meus irmãos. Estou falando a verdade. Está nas Escrituras antigas. Olha como está nas Escrituras antigas. Ó, essa que está aqui é o adultério. Agora vai entrar o verdadeiro. O nosso Pai, meus irmãos, vocês têm que seguir a linha do tempo do nosso Pai. Primeiro, o nosso Pai enviou profetas. Certo? Depois nosso Pai enviou um pastor. Aqui está pastores, para te enganar, para dizer que todos esses bandos de vagabundo que está por aí tem direito de pegar seu dinheiro. A original está escrito Primeiro nosso Pai enviou os profetas, depois o nosso Pai enviou o seu Filho, nosso Rei, nosso Messias, pastor verdadeiro, um pastor. E depois o Messias, ele mesmo escolheu os apóstolos. Então nosso Pai primeiro os profetas, depois nosso Pai enviou
pastor, que é o nosso Messias, o nosso rei. E depois nosso Messias, ele mesmo escolheu os 12 apóstolos, tirou a fruta podre, o judeu podre, tirou e ficou os 11 galileus, tirou o judeu e ficou 11 galileu, e depois o nosso pai, nosso Messias, escolhe Paulo de Tarso, da Turquia, que foi enganado pelo judaísmo, foi enganado, e aí ficou 11 apóstolos, galileus, e um de Tarso, da Turquia. Entendeu, meus irmãos? Então, o original é assim. O Messias diz bem claro, ó, o meu reino não é desse mundo. O reino do nosso Messias é lá junto com o nosso pai. O reino do diabo é aqui. Então, depois, o reino do Messias vai vir na terra lutar contra o reino do diabo. E nosso pai vai destruir o reino do diabo e vai tomar a terra de volta. Seja inteligente, pense. O original está escrito assim. E o nosso pai concedeu uns para profetas. Quando João Batista acabou, presta atenção, João Batista foi o último profeta. Dali vem o pastor, um só. Não é esses monte de vagabundo, ladrão, bandido. Devia estar na cadeia. Mas como os políticos precisam do voto desse bando de vagabundo das igrejas aí, eles não prendem esses vagabundos, porque os políticos querem o voto deles, dos membros da igreja deles. Por isso que eles não prendem. Tá com o rabo preso. Eles não prendem. Tá com o rabo preso. Esses vagabundos aí vendem as ovelhas para eles, e aí os políticos ganham voto, e aí sabe como que é, né? Eu nem vou falar sobre isso. Quando acaba o último profeta, vem o pastor, o Messias, primeiro e único pastor. Aí o pastor escolhe 12 apóstolos, 11 galileu e um judeu. O judeu trai, para nos dar o exemplo que nós não devemos confiar no povo judeu. Traiu, nosso Messias tira fora aquela fruta podre e coloca Paulo de Tarso, da Turquia. E aí a profecia se cumpre. Ó, nosso pai enviou profetas, João Batista foi o último profeta, morreu, veio o pastor. No meio de tudo, presta atenção, apóstolos, profetas, no meio tem o pastor, único, nosso rei, nosso Messias. E aí a profecia se cumpre. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Só que antes dele morrer, ele ensinou os apóstolos, preparou os apóstolos, e os apóstolos foram e fizeram discípulos. Acabou. E aí, quando o nosso Messias morre, ressuscita, volta aos apóstolos e fala, olha, vai e fazer discípulos. Ensina o que eu ensinei para eles e manda eles fazer o mesmo. E aí um vai passando para o outro. Entendeu? E até hoje nós estamos aqui, um ensinando o outro, de graça, sem pegar dinheiro de ninguém, por amor. Não é esse o mandamento? Amar o pai, amar o próximo. Dê o pão da vida de graça. Pois, você recebeu de graça? Não está recebendo de graça? Dê de graça.